Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta sexta-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Programa de Justiça e Cidadania realiza o sonho de quem quer casar. Vamos falar sobre o aumento nos casos de Covid-19 no município, que preocupa autoridades de saúde. O município registra números positivos de visitação em novembro. O DC Notícias Web dessa sexta-feira, 25 de novembro, já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição falando sobre o programa Justiça nos Bairros, que vai ofertar serviços de saúde, assistência social e lazer. E atenção você que sonha em se casar e não tem condições financeiras. Estão abertas as inscrições para o casamento coletivo em Foz do Iguaçu. Esse é o programa Justiça nos Bairros. É uma ação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, organizada pela vice-presidente do TJ, a desembargadora Joyci, e ele vem às cidades e nessas cidades organiza uma série de atividades que permitem que a população se aproxime do sistema de justiça, que possa ter demandas como curatelas e tantas outras que envolvem a necessidade de um processo de judicialização e que muitas vezes é difícil acesso e consegue dar uma resposta naquele dia, naquela ação. E o programa tem como uma das suas grandes atividades também a realização do casamento coletivo, que permite que pessoas que queiram regularizar a sua situação civil, com o seu companheiro, com a sua companheira, possam nesse dia realizar essa atividade. Isso é um instrumento importante. A Prefeitura Municipal participa dessas atividades, levando, por exemplo, a questão da vacinação, nós vamos ter no espaço também a confecção de identidade. Então é toda uma organização que permite que a população tenha neste dia acesso a serviços públicos importantes, sobretudo aqueles que da ordem do judiciário e que muitas vezes a gente encontra uma certa dificuldade pelo grande número de demanda dentro do município. Secretário, em relação ao casamento coletivo, ele tem um prazo para que as pessoas interessadas façam essas inscrições? Isso, prazo para as inscrições para o casamento coletivo vai até o dia 29, as pessoas têm que ir, levar a documentação que tem em casa, é verificado se essa documentação necessita de uma atualização e ela é encaminhada ao cartório, e aí até o dia 29, essa documentação estando entregue, a família, a pessoa poderão participar do casamento. A cidade começa a receber as decorações natalinas. As festividades estão programadas para acontecer a partir do dia 3 de dezembro. As preparações para o Natal de Foz do Iguaçu estão a todo vapor. As decorações já estão sendo montadas pela cidade e o espetáculo de luzes promete encantar moradores e turistas. As atrações principais se concentram na Praça da Paz, localizada no centro da cidade, e no Gramadão da Vila A. A celebração é marcada por uma colaboração entre a Prefeitura, a Fundação Cultural, a Itaipu Nacional e o setor privado de Foz. Além da decoração iluminada e a árvore de Natal gigante, com 25 metros de altura e 13 de diâmetro, o Natal de Águas e Luzes traz uma programação artística e cultural para o público. De acordo com o calendário elaborado para as festas de fim de ano, os visitantes poderão acompanhar o acendimento das luzes, a chegada do Papai Noel e uma feirinha gastronômica e artesanal de Natal. Até o momento, está confirmado para o evento a apresentação teatral Eu Acredito no Natal, um show do cantor Gabriel Sater e um show da virada com a banda Metrópole. A abertura oficial das comemorações acontece na sexta-feira, dia 2 de dezembro. E veja a seguir. Novembro teve números positivos para o turismo. O turismo de Foz do Iguaçu tem o melhor novembro desde 2019. Os feriadões contribuíram para alavancar o movimento e a retomada no setor. Os números falam por si. O aumento é totalmente visível ao passarmos por hotéis, pontos turísticos, aeroporto do município. Além dos feriados, a Black Friday do Paraguai
também ajudou a potencializar o movimento na fronteira. O Parque Nacional do Iguaçu aponta um movimento somente no mês de novembro, entre os dias 1º e 21 desse mês, de 117.532 visitantes. Os números são maiores que o mesmo período de 2021, onde 85.999 turistas passaram pelo atrativo. O aumento de visitação também foi registrado em outros pontos turísticos da cidade, como o Parque das Aves, que recebeu 15.435 visitantes, o Marco das Três Fronteiras, que recebeu 10.996 turistas, e a Itaipu Nacional, com 9.511 pessoas que passaram pelo complexo turístico. Segundo o Sindhotéis, os hotéis da cidade têm um aumento significativo até o momento, o que aponta uma ocupação de 81% dos hotéis da cidade. Já a Black Friday do país vizinho, durante o último feriado, também trouxe surpresas e muito entusiasmo. A Câmara de Comércio e Serviços de Cidade do Leste afirma que mais de 175 mil pessoas passaram pelas lojas do Paraguai e registrou um aumento de mais de 30% se comparado a 2021. Além de todo esse movimento, Foz também está contando com grandes eventos realizados no município, como, por exemplo, o Governo 5.0, que reuniu prefeitos de 350 cidades do Paraná e registrou uma participação de mais de 4 mil pessoas. Os acadêmicos de arquitetura e urbanismo demonstraram inovações e criatividade através de trabalhos práticos. Com o final do semestre se aproximando, os alunos da UDC têm a oportunidade de apresentar os trabalhos elaborados ao longo dos dias letivos. Esta semana fica marcada com o começo das exposições dos projetos idealizados pelos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo. No saguão do CT, anexo ao prédio principal, é possível observar o resultado das propostas desenvolvidas para as disciplinas de Práticas de Criatividade e Inovação 2 e Estética e História da Arte e Arquitetura 3. Esse projeto faz parte da disciplina História e Estética da Arte 3, tá, na arquitetura. E uma parte da disciplina, que é no segundo bimestre, é a respeito do infográfico, que os alunos têm que desenvolver, tá, de uma forma bastante, vamos falar, sucinta, que um leigo consiga ler, visualizar e entender a respeito desse período. Tá? Algumas exigências relacionadas à iluminação, tem que estar iluminado, tá? Tem que ter uma moldura no entorno, correspondente ao estilo que está sendo apresentado. Tá? Então os alunos desenvolvem, leva mais ou menos um mês, tá? Com assessoramento a partir, né, junto com o grupo, eu assessoro, informo, a gente ajusta até chegar nesse resultado final. Os alunos de Arquitetura e Urbanismo da UDC, além de dominar a temática selecionada, precisaram criar estruturas demonstrativas, destacando a importância de infográficos e também a eficácia de seus projetos na prática. Com a apresentação desse nosso infográfico, a gente fez todo um estudo da Art Deco, tendo as principais características, a arquitetura, a escultura e a pintura. Então foi feito todo um croquis, analisando as cores mais utilizadas na época. A gente quis trazer também um pouco da simetria e da volumetria, certo? E também um pouco das cores da época, que foi o rosa, o marfim e o dourado. O nosso trabalho ele é sobre dispositivos de sombreamento para eficiência energética da edificação. No nosso projeto, aqui no nosso protótipo, nós utilizamos o muxarabe, que é um elemento típico da arquitetura árabe. Ele é uma espécie de treliça de madeira e ele também tem uma pegada um pouco mais sustentável. Nesse caso, nós utilizamos ele ali na fachada, mas ele também pode ser utilizado tanto dentro da residência quanto em qualquer disposição solar. Dentro da residência ele pode ser utilizado como divisórias. E aí, além dele impedir a radiação solar, ele também nos causa esse sombreamento e ele pode ser utilizado como um design por causa dos detalhes e dos formatos que forma a sombra da luz solar que entra na edificação. O nosso intuito na matéria não é só absorver o nosso conhecimento, mas a gente poder expressar ele de alguma forma. Então a gente encontrou este meio de mostrar para as pessoas
toda a beleza e toda a história mesmo por trás de tudo, o porquê isso é feito. A gente acha que é muito importante as pessoas saberem o motivo de por que cada coisa está no seu lugar. Veja no próximo bloco. Vamos conversar com a secretária municipal de saúde em relação ao aumento de casos de Covid-19 em Foz do Iguaçu. Secretária de Saúde, Jaqueline Tontini, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo no DC Notícias para falar de um assunto que, infelizmente, voltou a tomar conta, que é o aumento no número de casos de Covid, não só em Foz do Iguaçu, né? No Brasil inteiro isso vem acontecendo, no mundo inteiro. Mas eu queria que a senhora nos desse um raio-x desse crescimento nos últimos dias. Então, de fato, né, nós estamos ainda no momento de pandemia, nunca deixamos de estar, mas nós estamos numa fase, num momento muito mais tranquilo. E nas últimas 2 semanas, a gente já vem percebendo esse aumento do número de casos. E isso é decorrente das subvariantes da Omicron, que são variantes que são altamente contagiosas, de alta transmissibilidade. Então, isso reflete no Brasil, no mundo e no município de Foz do Iguaçu. Então, secretária, a gente já estava assim, se acostumando a uma vida quase normal, né? E agora a gente tem que voltar a se preocupar, é isso, com essa subvariante, ou não chega a ser tanto assim? Nós temos que nos preocupar e nós poderíamos continuar dentro de uma normalidade, porque hoje nós temos uma ferramenta, algo muito poderoso, que é a vacina. Se nós tivéssemos a nossa população vacinada com todas as doses que estão disponíveis, a gente não precisaria estar passando por esse momento novamente. Significa que a pessoa não vai pegar a doença? Não, mas reduz a taxa de transmissão e reduz principalmente a gravidade da doença. Secretária, a senhora falou dessas 2 últimas semanas. Nos dê um parecer exatamente o que significa esse crescimento em termos de números de casos. Nós saímos ali de uma semana mais ou menos de 10 casos para 77 casos e 404 casos. Então, isso por dia? Por semana. Então, a gente vinha praticamente ali com uns 10 casos por semana. De repente, a gente passou para 77 casos e agora, na última semana, 404 casos. O que isso significa? Que hoje a gente já está com uma taxa de positividade, quando as pessoas procuram para fazer o teste, de 26%. Isso é um número bem expressivo e bem alto. E a taxa de transmissão, ela está 1,8 no município de Foz do Iguaçu. Então, isso também é preocupante, porque essa taxa ela tem que estar abaixo de 1. A gente vê já algumas ações, a Anvisa, por exemplo, com relação a aeroportos, aviões, que voltou à obrigatoriedade da máscara. Em Foz do Iguaçu, existe alguma expectativa, perspectiva de alguma ação nesse sentido ou ainda não? Não, o que a gente fez ontem, a gente reuniu o comitê da Covid-19, que é um comitê formado por vários órgãos, várias entidades e várias secretarias da prefeitura, justamente para a gente entender esse cenário epidemiológico e pensar em todas as ações. O que nós estamos fazendo nesse momento? É seguindo as orientações do Estado do Paraná, da CESA, que é o quê? A recomendação de uso de máscaras pelos profissionais da saúde como equipamento de proteção para todas as pessoas que têm sintomas respiratórios e as pessoas que já estão com Covid. E está livre. O uso de máscara é a critério da população, é a critério do usuário. A gente precisa dessa conscientização. O que a gente precisa entender? Ter a higiene básica, ok. Lavar as mãos, o uso de álcool nas mãos, isso é muito importante. Utilizar a máscara é importante? É muito importante, porque eu estou protegendo o próximo. Mas hoje eu volto a frisar, o que é o principal e o que a gente tem, que a gente não tinha no início de 2020, é a vacina. O que protege, o que imuniza e o que faz a gente ter uma segurança muito maior e não ter um número elevado de casos ou a gravidade de casos é a vacina.
Nos dê um parecer assim, desse déficit de vacina, ou seja, quantas pessoas ainda não se vacinaram, por incrível que pareça, né, não tomaram todas as suas doses ou a dose de reforço. Dê uma noção para a gente disso. No município de Foz do Iguaçu, a gente tem quase 80 mil pessoas adultas que não tomaram a primeira dose de reforço. E isso já está disponível desde o início do ano. A segunda dose de reforço, que ela começou a ser aplicada a partir do mês de maio, e que há 15 dias atrás ficou para toda a população adulta a partir de 18 anos, a gente tem em torno ali de quase 60 mil pessoas para tomar a segunda dose de reforço. Os adolescentes, que vão de 11 a 17 anos, somente 22% tomou a primeira dose de reforço. E agora o mais grave, e é a população mais vulnerável. E a gente já vê o aumento do caso, principalmente das síndromes respiratórias agudas, são as crianças. Em torno de 40% somente tomou a primeira dose, e em torno aí de 25% tomou a segunda dose de reforço. Então, a população está vulnerável, a população está fragilizada por não ter o esquema vacinal completo ou simplesmente não ter nenhuma dose da Covid. Secretária, sabe que tem uma vacina específica para essa subvariante. Existe uma expectativa que chegue essa vacina em Foz? Então, graças a Deus a Anvisa aprovou, né? Era algo que estava sendo analisado desde o mês de agosto no Brasil, foi aprovado. Então, já está previsto no contrato essa atualização dessas vacinas. Então, eles têm uma previsão, eles acreditam mais ou menos que no Brasil, em dezembro. Se está no Brasil em dezembro, é muito rápido para estar nos estados e nos municípios. Mas o que eu gostaria de colocar aqui também? Que a vacina que a gente tem hoje, que é a monovalente, ela também protege contra o vírus da Covid e essas subvariantes. Essa bivalente, ela já é uma característica, uma vacina que está mais atualizada, mas a que a gente tem hoje no mercado, ela é muito importante, muito boa, e ela também tem um alto índice de proteção. A solução, secretária, é vacinar, é isso? É bem simples, né? Exatamente, a solução é vacinar, pensar, eu quero colocar minha vida em risco? Eu quero colocar a vida das pessoas que eu amo em risco? Não. O que é a melhor solução? Claro, é ter o cuidado, usar máscara, higienizar as mãos, usar o álcool em gel, mas a principal, gente, é vacinar. A gente precisa dessa sensibilização, dessa responsabilidade, desse compromisso da população, tanto adulta e da adulta com relação aos menores e às crianças. Ok, secretária, gostaria de agradecer demais a sua participação no DC Notícias, esclarecendo esse aumento da Covid e principalmente o que as pessoas, a população, pode e deve fazer para reduzir ainda mais, como estava antes. Obrigado, secretária. Eu que agradeço, é uma oportunidade enorme a gente estar informando a população, orientando. E eu deixo aqui o meu apelo. Busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine. E o DC Notícias Web desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. A gente se vê. Até lá. Até lá.